depressão. Ora, é diferente de uma pessoa, do dia a dia de uma pessoa. Às vezes você está alegre, às vezes você está triste. Então, esse transtorno de mania e depressão, quando ele está na fase da mania, há um aumento na sua energia, não é? Na produtividade. Esse transtorno ou essa doença, que é puramente biológica, mas ela afeta o psicológico, afeta homens e mulheres. Porém, há uma incidência maior nas mulheres. Quando é que você nota isso? Vamos supor, está todo mundo em casa dormindo, como há um aumento da energia, ela está lavando o banheiro, arrumando a casa, cozinhando de madrugada, lavando a casa, o que atrapalha a vida de muitas pessoas. Quando está embaixo, é quando aquela fase de euforia passa e ela entra numa depressão. Ora, é um transtorno muito sério, bastante sério. Por quê? Porque ele chega a terminar relacionamentos, a ser dispensado do trabalho, e como causa um sofrimento muito interno na pessoa, o que é que ocorre? É que ela vê a vida sem esperanças e tenta o suicídio. Há trabalhos, eu não gosto muito de dizer estatística, porque varia, mas trabalhos que apresentam que pelo menos 10 pessoas, ou 10% das pessoas que têm o transtorno ou a doença, elas tentam e conseguem o suicídio. Veja bem que há uma estimativa que pelo menos 2 milhões de adultos americanos vão ser acometidos do transtorno bipolar, ou pelo menos 1 a 2% da população entre 18 americana, adultos, entre 18 e 40 anos vão desenvolver esse transtorno. Gente, é importante a gente detectar isso logo no início. Por quê? Porque um diagnóstico bem feito, se é que não é fácil diagnosticar um transtorno bipolar, não é? O transtorno de humor. Por quê? Porque algumas pessoas apresentam esses sintomas, esses sinais e sintomas, e não é um transtorno. Eu sempre costumo dizer que, no mínimo, a gente leva de 6 meses até 6 meses para formular um diagnóstico. Se é que tem trabalhos que apontam que pessoas só vão ser diagnosticadas daqui a 10 anos. Bom, uma vez detectado no início, há um tratamento, o que são remédios, são utilizados, a qualidade de vida da pessoa que tem esta doença, também, né? ela pode melhorar com o passar do tempo? Com certeza, veja bem, é importante o diagnóstico bem feito, daí porque é importante, tem pessoas que ficam mudando de profissional para profissional. Não, é bom ir com aquele profissional porque ele vai estudar, ele vai investigar, não é? E o diagnóstico bem feito, a pessoa passa a tomar o tratamento, é medicamentoso, não é? Porque é um transtorno puramente biológico, como ele interfere no psicológico, aí entra uma psicoterapia muito bem feita, uma psicoterapia educativa, não é? Então, é o que a gente chama de SURTS, terapia medicamentosa com terapêutica psicoterápica. E a pessoa passa a ter uma vida tranquila, normal, vive como diabético, não é? Sempre tomando a medicação ou hipertenso, não pode parar. Porém, quando essa coisa não é bem diagnosticada ou demorado o diagnóstico, é que pode acontecer, Luiz e Renato, é que mesmo ele tomando o medicamento, os sintomas podem persistirem. Então, quais são os alertas, assim, quem está em casa, o que é que precisa observar, porque já que a gente está falando de diagnóstico precoce, então quais seriam os primeiros sintomas, assim, que a pessoa precisa ficar atenta? Porque lembrando também, você falou que a maior incidência é em mulheres, muitas mulheres têm TPM, né? E não é lenda essa coisa de TPM, não, é verdade mesmo, a mulher fica mais sensível, pode ficar mais com o humor um pouco mais alterado. Isso. Como é que funciona isso? E eu queria só também aproveitar o que o Renato está falando, porque uma coisa é a pessoa ter falta de humor, estar chateada, e outra coisa, e ter mudar razão, o humor. Ter motivo, ter um motivo, mudou ali e tal, outra coisa é isso que vem, enfim. Porque às vezes a pessoa, né, como é que a gente distingue o que é falta de humor mesmo, a pessoa chata mesmo, ou é uma doença? Né? Veja bem, existem alguns critérios. Primeiro passo que o clínico vai ver, que a pessoa que está acompanhando, é porque essa doença, ela é uma doença, ela tem início no final da adolescência
e no início da vida de adulto. Se é que algumas pessoas têm os seus primeiros, o seu primeiro distúrbio, o seu primeiro desenrolar da coisa na infância. Mas geralmente tem uma genética, um pai, uma mãe, alguém da família que já teve. Mas são sintomas que a gente deve ficar alerta. Primeiro, se esses sintomas que ela apresenta, tipo mudança de humor, da alegria para a tristeza bem rápido, se ela demora semanas, dias ou semanas, você não vai diagnosticar apenas por um sintoma. Se demora dias ou semanas, se essa disposição para o sexo, esse estímulo muito, essa hiperatividade no sexo se repete por vários dias. A irritabilidade excessiva, um excesso de irritabilidade, uma dificuldade que a pessoa tem, ou seja, ela precisa de poucas horas de sono, diminuir o sono. Também tem pacientes que ou ele dorme muito ou dorme pouco. Não é? Comprar compulsivamente, ele passa a comprar compulsivamente, há uma alteração assim do pensamento, do humor dele e como já disse, do sofrimento interno. Ele vê a vida sem esperanças, né? Ele passa a comprar muito, o raciocínio dele, o pensamento dele fica confuso. E são uma série de distúrbios que a gente fica analisando. Alguns autores vão lá em 3 sintomas que persistem dias ou semanas. Outros são mais cautelosos, 5 sintomas. Mas o que é bom é o acompanhamento do clínico, não é? Quer dizer, do profissional da saúde mental, acompanhando, observando, e a família ter uma coisa. Lembre, gente, não é frescura. Não. Ok. É sério. Respeite aquilo que está passando. Houve uma modificação no comportamento da pessoa, no estado mental dela. Fique em alerta, observe, dê apoio. Durou semanas, procure um profissional da saúde mental e você estará fazendo muito bem a essa pessoa e a família. Por quê? Porque em si é um outro sintoma, a pessoa não reconhece que está doente. Muito bem, vamos aqui para um rápido intervalo, senão não vai sobrar tempo de a gente falar de sexualidade no próximo bloco. Próximo bloco, o doutor Zé Araújo volta com a gente. Até já, não sai daí. Você assaltou o padre? Não. Ele está dizendo que reconheceu você. Eu não sei, mas eu não assaltei ele, não. Eu, como padre, no Brasil tem que ter leis para punir melhor essas pessoas. Comprando Natal Cap, você cede 100% do resgate ao Hospital Infantil Varela Santiago. E agora, como é que eu vou ganhar? Ganhar? Aí, só comprando Natal Cap. Domingo é peso pesado. Tem uma Ranger cabine dupla mais 20 mil reais. E mais 5 mil no primeiro. Honda Fan mais 3.500 no segundo. Honda Fan mais 8.500 no terceiro. E giros de R$1.000. Quer ganhar? Compre já. O ciclo da vida diz que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas o que faz valer a nossa existência